Olá. Bom, no módulo passado, eu tinha iniciado questões envolvendo validade de argumento. Então, vou fazer uma recapitulação, perfeito? Nós estávamos falando justamente assim, ó. Se S, então, é M. Se M, então, F. Logo, se S, então, F. Que eu queria entender se esse argumento é válido ou não válido. Porque tem bancas com questões que ele pede para testar a validade de argumento, que é o caso do CESP, perfeito? O CESP sempre tem uma questão que ele pede para saber se o argumento é válido ou não. Bom, para evitar aquela valoração, igual eu falei a vocês e até já provei, eu disse para vocês que vocês poderiam fazer assim. O se então, aqui, você pode fazer isso, ó. Cortou o M, porque estão em lados opostos, já expliquei isso, então sobrou se S, então F, então o argumento é válido. Perfeito. Foi o que eu falei a vocês, não é isso? Bom, então só uma recapitulação para a gente voltar, não é isso? Aí eu coloquei assim, se A, então B, se não A, então C. Isso quer dizer que as proposições estão do mesmo lado, são antecedentes, porém, um afirmativo e outro negativo. Para você efetuar o corte, você usa uma equivalência lógica, ou aqui ou aqui. Perfeito? Claro que eu quero provar se esse argumento é válido. Então, olha só que interessante. Tem questão que vai aparecer assim, ó. Prova se isso aqui é válido. Tem questão que a banca fala, para que seja válido, a conclusão tem que ser essa. Aí dá um monte de conclusões, que é o caso de outras bancas, perfeito? Então, ok. Para eu saber se essa conclusão é válida ou não, basta você entender que aqui eu posso usar a contrarrecíproca. Ou aqui ou aqui. Mas se você está percebendo que aqui na conclusão é não B, para que você vai fazer a contrarrecíproca aqui? Faz aqui, ó. Porque se você fizer aqui a contrarrecíproca, ela vai parar em não B. Então, o que acontece? Vamos aplicar a contrarrecíproca aqui, ó. A contrarrecíproca, se A, então B, vai ser se não B, então não A. E repete essa. Beleza? Agora sim, olha só. Você vai poder fazer o corte aqui, perfeito? Então, o que sobrou? Se não B, então C. Tá aí, bateu aqui, então o argumento é válido. Tem várias questões que você consegue fazer isso. O próprio CESP teve questão que ele colocou isso aí lá no texto. Se a pessoa soubesse interpretar, ou seja, tivesse tido a aula e lá lida, ele falou assim, qualquer questão desse nível eu posso cortar e posso diminuir ou simplificar esse monte de proposições, perfeito? Então é isso que eu vou mostrar agora nesse módulo. Ok, o que eu fiz? Primeiro, aqui ó, eu peguei uma questão do CESP, a gente não está entrando em exercícios ainda. Eu só estou usando uma questão que caiu no CESP para poder provar a minha teoria. Então eu vou mostrar uma do CESP, que tem a conclusão, e uma da FCC, que não tem conclusão, mas tudo falando em validade de argumento. É aonde eu vou mostrar a vocês qual a diferença de exercício, porque às vezes, aliás, muitas vezes, os alunos erram só por falta de conhecimento mesmo de diferenciação das questões. Então, vamos lá, olha só. Então, ó, ainda não é exercícios, peguei esse daqui do CESP só para fazer um exemplo, ok? Olha só. É correto afirmar que, simbolizada adequadamente, a argumentação abaixo é válida. Gente, muito importante. A argumentação abaixo é válida. Toda a questão do CESP, que ele falar a argumentação abaixo é válida, ele tem que te oferecer a conclusão. Não existe questão nenhuma que ele pergunte se a argumentação é válida sem que eu tenha quem? A conclusão. A não ser que a banca coloque, para que a conclusão seja válida, a conclusão tem que ser essa. Aí você tem que achar a conclusão para dizer, é essa que vai dar a validade da argumentação. Mas se você está focando no CESP, presta bastante atenção. Todas as vezes que o CESP falar que a argumentação abaixo é válida, tem que haver a conclusão. Mas vem cá, será que ele fala, a conclusão é essa? Não, ele vai fazer isso aqui, quer ver? Ó? Presta bem atenção. Olha que bacana. Se um casal é feliz, então os parceiros têm objetivos comuns. Essa é a proposição 1. Se os parceiros têm objetivos comuns, então trabalham no mesmo Ministério Público. Proposição 2. 3. Há rompimento se o casal é infeliz. E 4. Há rompimento se os parceiros não trabalham no mesmo Ministério
público. Será que tem uma quinta aqui? Não, não tem, né? Tá aqui, ó. Eu tenho a sequência 1, 2, 3, 4. Vai, professor, e aí? O CESP coloca dessa forma, desse jeitinho, e fala, se vira, candidato. Se vira. Porque se você estudou no Estúdio Aulas, você vai saber como fazer. Se você não estudou, não estou dizendo que você não saiba, tá? Mas aqui você vai saber de tudo. O CESP, quando dá uma sequência de proposições, perfeito, denominadas aquelas premissas, você tem que entender que todas as vezes que o CESP falar sobre argumentação válida, dedução correta, raciocínio correto, ele pode dar várias proposições. A última sempre é a conclusão. Premissa, 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 conclusão. Mas a última só será a conclusão quando ele estiver falando em validade de argumento. Perfeito? Então são três coisas que você tem que entender. O CESP fala argumentação válida, dedução correta, raciocínio correto. Perfeito? Mas pode aparecer a palavra legítimo ou um argumento bem construído. Muito bom. Quando eu for fazer exercícios inerentes à sua banca, porque aqui é a parte teórica, eu estou usando essa questão do CESP, mas só para te mostrar a parte teórica. Aí você vai entender cada banca o que ela trabalha. Perfeito? Então vamos lá. Muito bom. Então vamos lá. Olha só, eu coloquei aqui, vou pegar aqui o meu PDF para ir lendo junto com vocês, tá? Ok, pega o seu PDF. Se um casal é feliz, então os parceiros têm objetivos comuns. Se um casal é feliz, então os parceiros têm objetivos comuns. Muito bom. Premissa 2. Se os parceiros têm objetivos comuns, então trabalham no mesmo Ministério Público. Você pode usar a letra que você quiser, tá? Premissa 3. Há rompimento se o casal é infeliz. Cuidado. Cuidado. Olha só o que ele fez. Ele escreveu assim, ó. Há rompimento se o casal é infeliz. Olha o que o CESP fez. Note-se que o se está aqui, ó. Teve muita gente que usou assim, olha só. Usou rompimento, R. O casal infeliz. Se aqui em cima o casal infeliz é F, o casal infeliz é não F. Teve gente que não prestou atenção e fez assim, ó. Se R, então não F. Errou a questão. Primeiro, olha só onde está o se aqui, ó. Na verdade, a leitura é feita daqui do se para cá, ó. Se o casal é infeliz, então há rompimento. O CESP está com mania de trocar, de fazer essa leitura de lá para cá. Perfeito? Escrever dessa forma. E a pessoa está tão acostumada da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, que passa batida aqui. Tanto que não pode ser se R, então não F, fica errado. Então, na verdade, existia um erro aí, então você vai ter que acertar. Na verdade, a leitura tem que ser a partir do se, que é o antecedente. Se o casal é infeliz, então há rompimento. Olha aqui, ó. Se o casal é infeliz, então há rompimento. Perfeito. Tá vendo que bacana? Beleza, então presta atenção. Professor, isso pode acontecer em outra banca? Com certeza. Com certeza. Como a gente está vendo a parte teórica inerente a todas as bancas, que teoria não muda, o que vai mudar é a forma de exercício. Uns mudam, outros não. Perfeito? Ok. Bom, notem. O que eu falei a vocês? Então, 4, a última é sempre quem? A nossa conclusão. Perfeito? Então, a nossa conclusão, que é a última proposição, está dizendo assim, há rompimento, de novo aconteceu. Há rompimento, se os parceiros não trabalham no mesmo ministério. Tá aqui a quebrada também, ó. Então, você não pode ler daqui para lá, é de lá para cá, perfeito. Se os parceiros não trabalham no mesmo ministério, então há rompimento. Muito cuidado e muita atenção com a leitura do se então, porque ele pode estar lendo de lá para cá. Fiquem espertos, hein? Perfeito? Muito bom. Então vamos lá, vamos em frente. Beleza. Tá aí, ó. Perfeito? Tá aqui, vamos passar aqui, porque ficou meio que apagadinho ali, né? Beleza. Tá aí, meninos, olha só. Existem
duas formas de resolver isso aí. Exemplo, não aconselho você mexer com tabela verdade aqui para provar essa validade, porque tem como provar pela tabela verdade, vocês percebem isso, perfeito? Bom, lembrando, faça chuva ou faça sol, você pode fazer primeiro valorando. Essas premissas, elas têm que serem sempre verdadeiras por hipótese. Isso quer dizer o quê? Não importa o que está escrito aqui, pode ser um absurdo, mas mesmo assim essas premissas têm que serem consideradas verdadeiras para que você possa resolver o exercício. Muito bem. Lembrando que começa sempre pela simples, valorando a simples, pois ela vai ser sempre verdadeira. Vê se tem simples. Não tem. Se não tem simples, você pode fazer, então, procurar o E. Procura o E. Não tem. Se não tem a simples nem o E, você tem que fazer por hipótese. O que é por hipótese, professor? Presta bastante atenção. Tem conclusão? Tem conclusão. Se tem conclusão, é porque ele quer testar a validade do argumento. Só que como não tem uma proposição simples, você é obrigado a arrumar uma dessas proposições simples e valorar tanto como verdadeiro quanto como falso. Você não pode fazer o teste só com uma não, você tem que fazer o teste com as duas. Esse é o grande segredo. Então olha só, nós que você tem F, tem P, tem T e tem R. Mas na conclusão só tem R e tem T. Então, olha aqui que interessante. Não me interessa a valoração de F nem de P, tá? Só me interessa a valoração do R e do T. Então, qual é a grande dica? Lógico que aqui eu consigo resolver mais rápido, porque a gente percebe que a gente consegue fazer outra coisa aqui. Mas, por enquanto, eu vou fazer valorando. Vamos escolher o R? Eu vou dar uma valoração para R aqui, ó. Falso. Perfeito? Ó, se o R é falso, automaticamente o R aqui também é falso na conclusão, já, né? Beleza. Agora eu preciso ir em busca da valoração do T, perfeito? Eu tenho que ir buscar o T. Então aqui eu tenho R, não tenho R mais lá para cima, mas aqui eu tenho um conectivo se então. No se então, em lógica de argumentação, claro aqui, não pode dar vera ficha, ou seja, não pode ser verdadeiro e falso, porque senão deixa a premissa falsa. E essa premissa, faça chuva, faça sol, tem que ser verdadeira sempre. Então não pode ser verdadeiro e falso, obriga que o não F seja falso, perfeito? Se o não F é falso, o F lá em cima tem que ser verdadeiro. Perfeito? Ok. Mas eu ainda não achei o T, eu preciso achar a valoração do T. Muito bom. Bom, de novo, se então, não pode ser vera, ficha, não pode ser verdadeiro e falso. Obriga que o P seja verdadeiro. Beleza, ainda não é. O P sendo verdadeiro, esse P também tem que receber verdadeiro. Agora a gente acha a valoração do T, que é interessante, que é o que eu preciso para colocar aqui, né? Ok. Não pode dar verdadeiro e falso, obriga que T seja verdadeiro. Não T, obrigatoriamente por T ser verdadeiro, não T chega a ser falso, então a minha conclusão é verdadeira. Mas em momento nenhum, aqui ó, você chegou na conclusão verdadeira, mas você ainda não pode dizer que esse argumento é válido. Por quê? Porque eu fiz o teste começando aqui, ó, com R falso. O que eu tenho que fazer agora? Pegar o mesmo R e testar como verdadeiro. É isso que muita gente por aí desconhece, tá? Então, olha só, vamos colocar aqui do lado. Repetindo tudo aí, bonitinho, ok, aqui, né? Deixa eu só passar aqui, porque ficou branquinho, né? A pessoa que digitou esqueceu de trocar a cor, para você entender aí. Muito bom. Beleza. Olha que interessante. Tá? Faça chuva, faça sol, essas premissas têm que serem sempre verdadeiras. Vocês lembram que eu tinha começado no R falso? Aí eu pego o mesmo R e coloco o quê? Verdadeiro. Só que o mais interessante ainda é que não dá para desencadear. Não dá para desencadear. Porque aqui é verdadeiro, ó, eu não tenho o V lá para cima para desencadear, para achar o T. Mas nem precisa, porque se o R é verdadeiro aqui, olha só. Olha que bacana, olha que interessante. Que conectivo é esse? Se, então. Dá para fazer análise Vera Fischer? Impossível. Gente, e toda vez que for impossível fazer análise Vera Fischer aqui, olha o que você percebe. Esse não T pode ser verdadeiro, perfeito, que vai dar verdadeiro, mas ele pode ser falso também, que não vai mudar, não vai alterar a resposta da conclusão. De novo, ó, de novo, só para você entender.
Como aqui não precisa desencadear e muita gente acha que tem que desencadear, tem nada. Não tem que desencadear, você só tem que entender. Peraí, no se então só será falso se for verdadeiro e falso. Aqui é impossível de dar verdadeiro e falso, já que o consequente é verdadeiro. Então ele pode ser verdadeiro, que a conclusão será verdadeira. Mas também ele pode ser falso, que não altera essa resposta aqui. Então, olha que interessante. Quando você pegou o R falso, deu conclusão verdadeira. Quando você pegou o R verdadeiro, deu conclusão verdadeira, você prova que o argumento é válido. Então, peraí, professor, quer dizer então que se eu testasse com falso, desse verdadeiro, eu testasse com verdadeiro, desse falso a conclusão, é porque o argumento não é válido. Então, o argumento só será válido quando você fizer o teste de hipótese verdadeiro, depois com o teste falso ou o contrário, beleza? As duas conclusões têm que serem verdadeiras, senão o argumento não é válido. Eu acabei de provar para vocês aqui que o argumento é válido. Olha que bacana, tá vendo? É assim? É. Mas, professor, existe outra forma de resolução? Existe. Que foi aquilo que eu mostrei a vocês que você consegue perceber. Então, olha só. Vamos retirar tudo isso daqui. Ó, vamos retirar, retira tudo. Retira tudo. Vamos retirando. Retira tudo. Vai lá, beleza. Retirei as valorações. Beleza. Então, olha só. Presta bastante atenção, vê se vocês conseguem assimilar o que eu quero falar para vocês. Em teste de validade de argumento, ou querendo saber a conclusão, para saber se esse argumento é válido, você pode perceber isso aqui, ó. Olha só. Você pode efetuar os cortes, mas você só pode efetuar corte quando você for testar a validade de argumento. Professor, não é teste de validade de argumento, então não corte, porque você cortar você vai errar. Beleza, então ó, premissa 1 e premissa 2. Tá vendo P, ó? P com P. Cortei, gerou uma nova premissa aqui, ó. Perfeito? O que sobrou? Se F, então T. Muito bom, né? Ok. E vou repetir a 3 aqui. Premissa 3. Se não F, então R. Logo, vou repetir minha conclusão. Se não T, então R. Agora, olha que bacana. F e não F estão do mesmo lado. O que você pode fazer? Aplicar a equivalência lógica, o teorema da contra-recíproca. Professor, na primeira ou nessa daqui? Nessa P ou na P3? Tanto faz. Mas, olha, vamos usar a coerência. O que tem aqui? Não tem não T? Então, já que aqui T, se eu aplicar nessa daqui, ele vai virar não T. Então, a probabilidade de você já acertar logo de cara é muito grande. Aí, o que você faz? Aplica a contra-recíproca aqui, ó. Aqui, contra-recíproca. Se não T, então não F. Repete a 3. Se não F, então R. Põe a conclusão. Se não T, então R. Vamos lá. Agora a gente pode efetuar o corte. Não F com não F. Quando você cortou o não F com não F, o que sobrou? Se não T, então quem? R. Foi exatamente o que bateu aqui. Então, o argumento é válido. Olha que interessante. Todas as vezes que teste de validade de argumento, você perceber que pode ser feito o corte, ou que pode ser feito o teorema da contra-recíproca para que efetue esse corte, ótimo, ótimo, excelente, ó, muito bom, perfeito? Então é nisso que você tem que pensar. Você pensa nessa situação. Olha que bacana. Por isso que a gente está separando por teoria, porque quem é mestre em fazer isso? O CESP. Mas a FCC também já fez. Só que a FCC, no exercício dela, o que ela pensou? Ela pensou o seguinte, eu quero testar a validade de argumento. Mas ela usou o seguinte, ela não fez igual o CESP, colocou a conclusão e falou, testa. Não. Ele falou assim, para que o argumento seja válido, quem tem que ter a conclusão? Aí resolve da mesma forma, tá? Então presta bastante atenção, que é o próximo exemplo que eu vou utilizar aqui. Então vou apagar aqui. Você vai ver que quando entrar na parte de exercícios referente à sua banca, aí você vai falar, agora sim a gente entende o que acontece. Deixa eu voltar aqui toda a parte
né, que eu estava colocando sobre isso aí. Beleza? Ok. Aí o argumento é válido, qualquer situação. Pronto. Eu peguei uma questão do CESP como exemplo, não são ainda. Tanto que esses mesmos exercícios aqui, eles vão ser resolvidos na sequência lá, quando aparecerem lá na lista de exercícios referente à sua banca. Perfeito? Quem for fazer CESP, só exercício do CESP. Quem for fazer FCC, só exercício da FCC, ESAF, CETRO e blá blá blá. A banca que aparecer. Perfeito? Ok. Bom, vamos lá. Ó. Considere que as seguintes premissas são verdadeiras. Se um homem é prudente, então ele é competente. Se um homem não é prudente, então ele é ignorante. Se um homem é ignorante, então ele não tem esperança. Se um homem é competente, então ele não é violento. Perfeito. Volta. Tá aqui uma questão da FCC, beleza? Vamos lá. O que ele coloca? Para que se obtenha um argumento válido, é correto concluir que se um homem... Aí ele vai colocando aqui, ó. Note-se que o CESP fez foi colocar já uma dessas ali lá como conclusão e dizendo que, perguntando, aliás, afirmando que o argumento é válido. Perfeito? Nesse caso da FCC, aqui não. Aqui o que ele fez? Todas essas aqui, ó, são premissas. São premissas. Nas opções é que há a conclusão. Beleza. Ok. Então volta lá, blá, blá, blá. Olha aí, ó. Aqui, vou pegar aqui meu PDF para ler junto com vocês, perfeito? Se um homem é prudente, P, então ele é competente, C. Premissa 2. Se um homem não é prudente, então ele é ignorante, não P, então I. Premissa 3. Se um homem é ignorante, então ele tem esperança, beleza? Premissa 4. Se um homem é competente, então ele é violento, não, então ele não é violento, beleza? Bom, seguinte, meninos. Essa questãozinha aqui, como ele coloca lá nas opções, se você resolver essa questão valorando, gente, é um absurdo. Você vai ter várias respostas. E olha o que acontece. Embanando a cabeça toda. Deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui. Verdade, 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 verdade. Beleza. Tem simples? Não, não tem simples. Ok, não tem simples. Se não tem simples, procura o E. Não tem E. Então você tem que fazer teste por hipótese, perfeito? Aí, aqui você não tem a conclusão, porque a conclusão está na resposta. Ele quer saber qual é a conclusão que deixa válido, perfeito? Ok. Então vou começar aqui por qualquer uma. Comecei pelo não ver verdadeiro, perfeito? Olha só, não ver verdadeiro. Cadê aqui? Será que eu consigo desencadear isso aqui dessa forma? Vamos ver? Olha lá, ó. Não consigo. Volta. Com o verdadeiro eu não consigo desencadear. Já me dá um problema. Aí eu tiro e começo com o quê? Com falso. Com falso eu consigo desencadear. Aqui, sim, então não pode ser verdadeiro e falso, obriga que C seja falso. Se o C é falso, esse C lá em cima tem que ser falso. Perfeito. Ok. Não dá para ser Vera Fischer, então P tem que ser falso. Se o P é falso, o não P é verdadeiro. O não P sendo verdadeiro, o I não pode ser falso, tem que ser verdadeiro. O I verdadeiro me deixa o I verdadeiro. O não E aqui não pode ser falso, tem que ser verdadeiro. Beleza. Aí eu chego à minha conclusão. Ó, ele prudente. Então, deixa eu pegar aqui meu PDF para ler junto com vocês, né? Bom, vamos lá. Aqui P, ele é prudente. Como foi falso, ele não é prudente. Muito bem. O C, ele é competente, mas é falso, ele não é competente. O não P precisa mais fazer o I. Ele é ignorante e verdadeiro? É porque ele é ignorante. Também o I. O não E. O não E, aqui, ó, ele não tem esperança. E o C já foi, o V, falta o V, né? Ele é violento. Não é violento, é falso, é porque ele é violento. Beleza. Muita gente resolveu essa questão assim. Muito bom, né? Mas olha só que interessante. Pega seu PDF aí. Olha só, para que se obtenha um argumento válido, é correto concluir que se um homem... Tá, letra A. Não é violento, então ele é prudente. Desculpa. Não é violento, então ele é prudente. Ó, aqui não, que ele está dizendo que ele é violento. Perfeito? Então ele não é prudente. Então, já ficou errado. Peraí, gente. Mas esse tipo de questão, não é isso que ele está querendo. Se você fizer dessa forma aqui,
você vai achar outras respostas, várias respostas, e você vai se embananar todo. Então, professor, mas ele não quer isso? Não, não é isso que ele quer. Toda vez que ele pedir para testar a validade de argumento, seja na banca CESP, ou seja na banca FCC, ou banca X, banca Y, banca qualquer, o que você vai fazer? Vamos retirar isso aqui? Vamos retirar para a gente ver o seguinte. Olha só, retira, retira, perfeito. Bom, olha o que você vai fazer. Notem o seguinte, presta bastante atenção. Olha só que bonitinho. Tá vendo a premissa 1 que tem o C aqui? Olha a premissa 4 que tem o C aqui, ó. Elas podem ser cortadas? Podem. Olha o P aqui, olha o não P aqui. Pode ser feita contra recíproca em uma das duas para poder cortar? Pode. Tem problema nenhum, tá? Fiquem bem espertos. Então, você pode juntar aqui e cortar, que você vai achar a resposta. Olha o I, pode ser cortado com o I? Pode. O que eu quero mostrar a vocês é facilitar a vida. Então, às vezes você não enxerga isso. Então, vamos lá. Posso fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte? Vamos pegar aqui a 2 com a 3. Pode ser? Eu vou fazer o seguinte, ó. Corto o I, corto o I. Então, eu vou repetir a 1. Premissa 1. Se P, então C. Essa 2 com a 3 vai virar uma premissa, que eu vou deixar P, tá? Vai virar uma premissa, perfeito? Vai ser, se não P, então não E. E a 4 vai ser quem? Se C, então não V. Muito bom. Beleza, você viu aí o que aconteceu, né? Ok. Só que você também vai perceber ainda que eu posso juntar a 1 com quem? Com a 4. Por quê? Porque eu tenho C aqui, corto com C aqui. Perfeito? Então, olha só que interessante. Eu vou simplesmente agora pegar, tá? Vou pegar aqui, ok? Vou deixar aqui dessa forma aqui, ó, para facilitar a nossa vida agora. Então, eu vou juntar essas duas aqui, ó. Perfeito? A P1 com P4. Se eu cortei o C aqui e o C aqui, o que sobrou? Né? O que sobrou? Sobrou aqui se P, então não V. Se P, então não V. Muito bom. E repete essa. Se não P, então não E. Muito bom. Você viu que eu juntei essa com essa e repeti essa. Tranquilo, né? Então vamos lá. Só para a gente chegar à nossa conclusão. Beleza. Ainda não cheguei em conclusão nenhuma aqui. Mas olha só agora, eu tenho P e não P. Perfeito? O que eu tenho que fazer para chegar a uma conclusão? A contra-recíproca, em qualquer uma das duas. Professor, mas eu não sei qual fazer. Não tem problema, faça em qualquer uma. Faça em qualquer uma, tá? Se não tiver resposta, é porque você fez na que não deveria. Mas aí eu vou dar uma dica a vocês, tá bom? Vamos fazer aqui a contra-recíproca aqui. Vamos lá? A contra-recíproca aqui. Se V, então não P. Repete essa. Se não P, então não E. Vai lá, agora você pode cortar. Agora, qual é a minha conclusão? Se V, então não E. Beleza. Então, a minha resposta ficou assim. Então, vamos lá as respostas aqui, ó. Se ele é violento, então ele não tem esperança. Procura essa resposta. Ó, letra A. Se ele não é violento, então ele é prudente. Tá fora. B. Se ele não é competente, então ele é violento. Tá fora. C. Se ele é violento, então ele não tem esperança só. Se ele é violento, então ele não tem esperança. Resposta certa, letra C. Olha que legal. Que bacana, tá vendo? As pessoas às vezes não conseguem resolver a questão porque não sabem essa técnica. E essa técnica é muito importante, porque em qualquer banca você pode usar essa técnica, desde que você tenha que testar a validade de argumento. Se não for teste de validade de argumento, então você não precisa cortar, porque se você cortar, você vai errar. Perfeito? Professor, mas vem cá, você aplicou a contra-recíproca aqui e já bateu na resposta certa. E se eu tivesse aplicado a contra-recíproca aqui, não ia bater a resposta? É o que você pensa, mas vamos ver, olha só que legal. Ao invés de eu aplicar a contra-recíproca aqui, eu vou aplicar aqui, ó. Perfeito? Então vamos lá. Repete essa. Se P, então não V. E aplica a contra-recíproca aqui. Se E, então P. Corta, corta, resposta. Se E,
então não vê. Se ele tem esperança, então ele não é violento. Vê se tem essa resposta. Olha lá, ó. Bananana. Deixa eu pegar aqui. Vê se tem. Se ele tem esperança, então ele não é violento. Não tem. Ué, professor, eu errei? Não, não errou não. É porque aqui você aplicou a contrarrecíproca na outra. Mas, professor, então como é que eu faço para que eu chegue à resposta? Gente, todas as vezes que você aplicar a contrarrecíproca e bater uma resposta que não tem nas opções, basta você de novo aplicar a contrarrecíproca na sua resposta. Aí, aplica a contrarrecíproca. Se vê, então não é. Olha aí, ó. Aí agora tem resposta. Letra C. Tá vendo que bacana? Então, eu quero muito que você absorva isso. Quando a gente for fazer os exercícios, eu vou estar sempre batendo na tecla. Validade de argumento. Você pode efetuar corte quando é sim, então, quando tiver em lados opostos, antecedente e consequente. Isso é uma simplificação, é uma dedução. Fazendo essa dedução facilita a sua vida. Várias questões do CESP vocês conseguem resolver assim. Da FCC também. De outras bancas que aparecerem também. Visto que aqui é a nossa teoria. Essa teoria vai servir para todas as bancas. Todas. Perfeito? Na hora que eu terminar a teoria, aí eu vou direcionar exercício só do CESP, exercício só da FCC, exercício só CETRO, só IBFC, só ESAF, só Sesgran Rio. É assim, a teoria vai ser a mesma. E depois a gente direciona o tipo de exercício e como vem caindo nessas principais bancas, ok? Então aguardem aí, mais um bloco vencido e daqui um pouco a gente retorna.